Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz. Nós hoje, nesse vídeo, vamos tratar de 1822 e nova perspectiva, refutando o Partido dos Cristãos, uma homenagem aos 200 anos da nossa independência. Mas antes de nós passarmos ao tema de hoje, eu queria anunciar para os senhores o seguinte: estou vendendo aqui 2 materiais muito bons sobre história. Guerras na História, que é uma introdução à história militar. Para quem quer se aprofundar no assunto, nós trazemos aí uma síntese das principais guerras da humanidade, a partir de bibliografia acadêmica de alto nível, que servirá de introdução aos conceitos-chave, aos fatos fundamentais da discussão sobre história militar. Então, esse material custa R$30. E um outro material, curso de História do Fascismo, que nós demos aqui no nosso canal, também importantíssimo para entender o surgimento e a ascensão do nacionalismo ali nos anos 20 e 30 na Europa, do pós Primeira Guerra Mundial. Também um material que se baseia em bibliografia acadêmica pouco explorada aqui no Brasil, em fontes primárias também pouco exploradas aqui no Brasil, e que tem por objetivo desmantelar esse discurso, que tem aí hoje, que identifica o bolsonarismo com o fascismo e faz uma confusão enorme. Então a gente busca nesse material não é fazer uma apologia, mas fazer uma análise acadêmica e historiográfica do que foi o fenômeno nacionalista fascista dos anos 20, 30, 40. Tá? O primeiro material R$30, o segundo R$50, os dois R$80, mas se você adquirir eles juntos, eu faço por R$70. Eu vou deixar o meu Pix aqui, vou deixar também minha conta bancária, minha agência, se você preferir fazer depósito identificado, e vou deixar o meu e-mail. Você querendo esse material, você entra em contato comigo por e-mail, manda o comprovante, eu te envio. Esse material está no formato PDF, tá bom, pessoal? Vamos então seguir para o tema de hoje, que é 1822 em nova perspectiva. Eu vou dividir esse tema em algumas partes. Quais? Primeiro, a apresentação do problema, introdução, tá? Depois nós vamos falar de Dom Pedro, independência e maçonaria, o pós-independência, 1822 a 1828, tá? E uma breve conclusão. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. A apresentação do problema. Hoje em dia, há duas concepções que negativam o 7 de setembro de 1822. A primeira delas é uma concepção progressista, que vê o 7/9 como continuidade com a era colonial. Nada mudou, tudo continuou ruim. É a visão, por exemplo, da Lilia Schwartz. E tem uma outra visão reacionária, que vê o 7 de setembro como descontinuidade com a era colonial. Tudo mudou. O Brasil português morre para dar lugar ao novo Brasil maçônico por obra de Dom Pedro I. É a visão dos cristãos. E é essa visão que nós vamos destrinchar aqui e vamos refutar. Tá? Então é preciso deixar claro que ambas as visões caluniam Dom Pedro I e o Brasil. E é fundamental recolocar os fatos no devido lugar. Ambas, vamos dizer assim, contribuem para negativar a imagem do Brasil. O fato é que algo mudou em 1822, mas nem tudo mudou. Tá? Então houve descontinuidade e continuidade. O Brasil português não foi enterrado em 1822. Não começou um novo Brasil absolutamente inédito. Tá? Tampouco a gente pode dizer que nada mudou para melhor. Houve, sem dúvida alguma, alguns progressos, alguns melhoramentos que já vinham sendo feitos, melhor dizendo, por Dom João VI. O 1822 foi uma tentativa de manter a independência que Dom João VI já tinha dado ao Brasil, que a gente vai explicar aqui. Tá? Então vamos aqui para a nossa introdução. Antes disso, deixa eu dizer para vocês, vou deixar o link aí também, de um artigo que eu escrevi no meu blog anos atrás sobre o 7 de setembro, discutindo se era uma secessão ou independência. Tá? Nesse artigo eu explico o seguinte, que Dom João VI tinha um projeto para o Brasil. E é importante que vocês leiam esse artigo para vocês entenderem melhor a exposição que nós estamos fazendo aqui hoje nesse vídeo. Tá? Na introdução a gente vai tocar nesse ponto. Então vamos lá, pessoal. 1808 e 1815 representaram na história do Brasil um projeto que estava sendo colocado em prática por Dom João VI, que era o projeto de Reino Unido, Brasil-Portugal.
tá? Em torno de uma plataforma imperial. O Rio de Janeiro como nova capital do Império Marítimo português, que incorporaria o Brasil como um Reino Unido, não mais como uma colônia. Tá? Em 1808, Dom João VI abre os portos às nações amigas, dando liberdade econômica ao país. Em 1815, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, dando liberdade política. Então a gente pode até dizer que a independência começou a ser feita por Dom João VI. Tá? Embora Dom João VI recebesse apoio inglês, ele chega ao Brasil em 1808 escoltado pela Marinha Inglesa, ali no contexto das guerras napoleônicas. O projeto Dom João VI não interessava muito a Inglaterra, porque qual era o objetivo inglês aqui na América? Era a descolonização e a separação, a secessão da América em relação a Portugal e Espanha, porque a Inglaterra estava num processo de industrialização e ela queria a América aberta para os seus produtos, findo o pacto colonial, para que ela pudesse ter um mercado de consumo, né, para a sua produção. Perfeito? Então não era o projeto da Inglaterra que o Brasil e Portugal formassem um Reino Unido e que o Rio de Janeiro virasse capital desse império marítimo, colocando novamente Portugal com uma certa importância dentro do contexto do Atlântico Sul. A que interessava a Inglaterra? Interessava o domínio marítimo, né? A ideia do mare libero, a doutrina do mare libero, mar aberto, das suas navegações. E, obviamente, se esse projeto desse certo, nós voltaríamos àquele contexto de mare clausum, né? Mar fechado, ou seja, o mar português. Enfim, então isso não interessava de forma alguma a Inglaterra. Qual era o contexto internacional pós-1815, depois da elevação do Brasil a Reino Unido, Portugal e Algarves? Ocorre a derrota de Napoleão, as guerras napoleônicas, em Waterloo, vem a Santa Aliança, vem a restauração dinástica, né, daquelas casas reais que tinham sido derrubadas por Napoleão. Porém, essa restauração já não é mais um retorno ipsis-literis ao contexto pré-Revolução Francesa, pré-1789. O historiador René Rémond, ele diz que isso se faz, essa restauração, se faz via um compromisso com as novas forças liberais. Então o absolutismo restaurado, ele já não é mais o de antes de 1789. Ele é uma síntese com algumas liberdades que vão ser mantidas nesse novo status quo. E esse quadro aí, ele vai produzir 3 correntes políticas, tá? Isso é muito importante para entender o contexto de Dom Pedro I aqui no Brasil, a atuação dele no Brasil e a atuação dele em Portugal. Tá? Um contexto que era uma corrente que era reacionária, os defensores de um retorno ao status quo pré-1789, que queriam retomar o absolutismo tal como ele era antes. Uma corrente conservadora, que queria uma síntese entre monarquia e constituição, tá? E uma corrente liberal exaltada, que queria o rei sob uma constituição promulgada pelo povo. Tá? Então, por exemplo, essa corrente conservadora, ela defendia a monarquia, mas com constituição outorgada pelo rei, ou seja, aprovada pelo rei, né? E não um rei que se submete a uma constituição feita pelo povo. Tá? Então são 2 correntes diferentes, a conservadora e a liberal exaltada. Bom, a reacionária, ela quer voltar ao que era antes. Tá? Segundo o René Rémond, era impossível fazer isso, mas havia uma corrente que incorporava esse ideário, que era, por exemplo, a corrente de Dom Miguel, lá em Portugal. Tá? Qual era a política joanina aí, nesse contexto todo, que vai ser dada por Dom Pedro I? Era uma política, melhor dizendo, pragmática com a Inglaterra. Dom João, ele tenta jogar pela manutenção do projeto do Reino Unido, tá? Mesmo sabendo que isso não era um interesse inglês, mas sem romper com Londres, porque isso era impossível, dada a fraqueza de Portugal na Europa. Então ele queria, ao mesmo tempo, fazer valer esse projeto de Reino Unido, mantendo de um certo modo um vínculo com os ingleses. A Inglaterra, embora fosse contra o projeto, também buscava não interferir de forma direta nas questões internas do Brasil, de Portugal e dos Bragança. Tá? Então, esse é o contexto aí que a gente tem de introdução para a gente seguir aqui. Então vamos agora para a segunda parte da nossa apresentação. Dom Pedro, independência e maçonaria. Tá? Por que nós vamos falar disso aqui? Porque a grande acusação dos cristeiros é que Dom Pedro I estava comprometido com um projeto maçônico de separação de Brasil em relação a Portugal,
e que, portanto, né, a sua figura deve ser defenestrada. Só que não é bem por aí. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que em 1820 houve a Revolução do Porto, lá em Portugal. Essa revolução ela vai criar duas situações diferentes. Em Portugal, ela cria um sentimento anti-brasileiro, porque a ideia dos revolucionários do Porto era: não vamos receber ordens do Brasil. Tá? E aqui no Brasil, como reação a esse sentimento brasileiro, cria um sentimento anti-lusitano, né, que se resume na ideia de que, olha, nós não queremos voltar a ser colônia, que era justamente o projeto da Revolução do Porto. É bem verdade que houve elementos maçônicos participando da Revolução do Porto, e é bem verdade que era interesse da Inglaterra fomentar essa revolução, porque ela traria a separação, traria, né, a descolonização definitiva, que na verdade já tinha sido feita por Dom João VI, corrigindo aqui, traria na verdade a separação definitiva, não a descolonização que já estava posta, né? E que era obviamente o interesse inglês para abrir ali o mar, para sua navegação, abrir a América de vez para sua produção industrial, tá? Mas também é verdade, a gente não pode esquecer que a Revolução do Porto também teve um elemento anti-inglês, porque quem estava governando Portugal na época era o Marechal Beresford, interventor inglês, tá? E eles queriam tirá-lo de lá, fazer criar um novo governo em Portugal, trazer de volta Dom João VI, né? Que estava aqui no Brasil, tá? E recolonizar o Brasil, ou se não fosse possível, né, separação, que foi o que depois acabou acontecendo. Mas o projeto dos revolucionários era exatamente recolonizar o Brasil, tá? Enfim, para manter o projeto imperial de Reino Unido, Dom João VI ele vai precisar assegurar-se nos dois países sem perder o controle deles. Então, qual era a perspectiva, o vislumbre de Dom João VI? Né, de manter esse projeto de pé, tá? Fazendo algumas concessões, tanto para um lado, né, para os revolucionários do Porto, quanto para o outro lado, né, para os brasileiros. Então, qual era o projeto de Dom João VI? Deixar Dom Pedro I aqui, para que a separação fosse menos traumática, mantendo as chances de reconciliação futura. E voltar para Portugal, prometer uma constituição, tentar baixar a temperatura por lá, a fim de não perder o trono. Bom, em que bases nós estamos fundamentados para dizer isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui um livro, né, Pequena História da Maçonaria do Brasil, tá? Que é do João Ferreira Durão, que fala dessa questão toda, a participação da maçonaria aí na independência, qual era o interesse de Dom Pedro, qual era o interesse da maçonaria, dos maçons, etc. Nós também estamos aqui baseados na revista de História, tá? No número 101, que traz um artigo muito interessante sobre a morte de Dom Pedro I, lá em Portugal. Tá? E nós também estamos nos baseando, né, na obra de Oliveira Viana, tá? Que pode ser encontrada aí na internet, domínio público, Biblioteca do Senado. Dom Pedro e Dom Miguel, a querela da sucessão. Tá? Inclusive aqui no final nós vamos citar algumas passagens dessa obra. Então, isso é o que a gente extrai das fontes bibliográficas. Tá? O grande projeto de Dom João VI era manter essa possibilidade de reunir novamente Brasil e Portugal lá na frente, né, deixando Dom Pedro I aqui e voltando para Portugal. Tá? Era o que ele vislumbrava, tá? Como a gente explicou aqui. Então, a questão da maçonaria. Vamos lá, o projeto da loja Comércio e Artes, que foi aberta na época, ali em 1821, a época que estava acontecendo todo esse fuzuê por conta da Revolução do Porto, lá em Portugal e aqui no Brasil. Qual era o projeto dela? Era iniciar a condução do processo de separação, era, né, consagrar a separação, a secessão Brasil-Portugal. E o projeto dessa loja era um Brasil independente na forma republicana, que era o projeto do Gonçalves Ledo, do Cônego Januário. Para isso eles criaram um jornal chamado Revérbero Constitucional Fluminense, com o objetivo de espalhar essas ideias secessionistas e republicanas. Tá? Do outro lado você tinha Bonifácio, com um projeto diferente. Ele era alinhado a uma visão monarquista, ele queria separação na forma monárquica. Para ele seria uma separação menos traumática. Tá? E para dirigir os acontecimentos nessa direção,
nesse rumo, ele vai criar uma sociedade secreta não maçônica, que era o apostolado. Tá? O Dom Pedro I, ele vai se filiar às duas organizações, tanto a maçonaria, sob influxo do Ledo, e ao apostolado, sob influxo de Bonifácio. Tá? Tanto o Ledo quanto o Bonifácio tinham objetivos pessoais. O Ledo queria usar em seu proveito Dom Pedro I, usar o seu capital político, tá? Para poder fazer a separação. Ele acreditava que era impossível fazer separação sem a ajuda do príncipe. Tá? E aí ele coloca Dom Pedro I dentro da maçonaria para tentar, vamos dizer assim, controlar as ações de Dom Pedro I em favor do seu projeto. Tá? Dom Pedro I já tinha um outro objetivo. Ele vai entrar na maçonaria para evitar que a separação fosse feita sem ele, para que ele pudesse conduzir os acontecimentos na direção dos seus interesses. Tá? A mesma coisa, diga-se de passagem, em relação a Bonifácio. Ele queria usar Dom Pedro I em favor do seu projeto, e Dom Pedro I que também queria usá-lo em favor dos seus interesses. Tá? Então aí, quando é feita a separação, quando é consagrada a separação no 7 de setembro, né, Dom Pedro I manda fechar a maçonaria e o apostolado nos acontecimentos que virão a seguir. Tá? Então toda a literatura maçônica, ela, se a gente for observar, esse livro aqui que eu apresentei para vocês mostra isso muito bem, ela calunia Dom Pedro I, que é retratado como tirano, como imoral, como inimigo do Grande Oriente, como um indivíduo incapaz de conduzir o Brasil. E foi essa visão que ficou na historiografia. Se você pega a maioria dos livros didáticos, você vai ver que é isso que é apresentado. Né? Então como é que fica? Né? Dom Pedro I foi um títere da maçonaria, segundo o pessoal dos cristeiros, né? Mas ele é fortemente caluniado pela maçonaria e ele foi derrubado do trono aqui no Brasil. Ele abdica sob influência da maçonaria, de uma trama maçônica. Né? Como é que o indivíduo que serve a maçonaria, né, é derrubado por ela? Eis a questão. Bom, vamos aqui para o pós-independência, tá? Para a gente continuar a exposição do nosso tempo. Então, depois da morte de Dom João VI, né, Dom Pedro I vai buscar manter vivo o projeto de Reino Unido, Brasil, Portugal. Tá? Para isto, ele precisava de duas coisas: reduzir o sentimento anti-brasileiro em Portugal e o sentimento anti-lusitano aqui no Brasil, dando a entender que não iria unir as duas coroas, porque naquele momento, o que estimulava esses dois sentimentos? A ideia de que ele iria novamente unir as duas coroas, e aí em cada país você tinha uma versão diferente. Em Portugal eles diziam que Dom Pedro I iria unir as duas coroas para botar o país submisso ao Brasil. Tá? E aqui eles diziam que Dom Pedro I iria unir as duas coroas para recolonizar o Brasil, para botar o Brasil sob Portugal. Então, eram duas calúnias que lançavam contra eles, por interesses locais, né, que existiam, e que faziam com que essa calúnia se espalhasse para evitar uma nova união dos dois países. Tá, dentro daquele projeto que a gente já falou. Então a solução provisória que Dom Pedro I encontra, tá, é de abdicar em favor da filha, abdicar da coroa portuguesa em favor da filha. A filha dele, Dona Maria da Glória, ela só seria maior de idade em 1837. Então ele teria aí de 1826 a 1837, quando isso acontece, 11 anos para ganhar o apoio necessário para novamente reunir as duas coroas. Para isso ele acreditava no seguinte, que fazendo a campanha da Cisplatina aqui no Brasil, e sendo essa campanha bem sucedida, e lá em Portugal outorgando uma carta constitucional, tá, ele deixaria patente o seu intento de lutar pelo interesse de ambos os reinos, tá, Portugal e Brasil. Tá? E aí ele desmobilizaria os ânimos exaltados dos que falavam de recolonização do Brasil ou de sujeição de Portugal ao Brasil. Tá? Era o grande plano de Dom Pedro I. Mas o que atrapalhou todo esse plano foi justamente Dom Miguel, que é tão exaltado pelos cristeiros. Porque ele, ao quebrar o acordo que tinha sido feito, provocar uma guerra civil, fez com que Dom Pedro ele tivesse que envidar esforços para resolver a questão interna em Portugal. Isso aumentou aqui no Brasil a desconfiança do Partido Brasileiro, que era o partido que fazia oposição a Dom Pedro I, que via Dom Pedro I sob uma desconfiança. Olha, ele vai recolonizar o Brasil, né? Nós temos que tirá-lo daqui, não sei mais o que. Tá? Esse sentimento anti-lusitano cresceu, né, com isso,
e acabou resultando na abdicação, que foi liderada pela maçonaria, sob a figura de três indivíduos aí: o Líbero Badaró, que era um jornalista italiano, tá? O senador Vergueiro e o Evaristo da Veiga. Eles fizeram toda uma campanha de difamação contra Dom Pedro, resultando naquilo que a gente conhece como Grupo dos 24, que escreveu, melhor dizendo, um manifesto exigindo a saída de Dom Pedro do Brasil. Tá? E aí esse manifesto fazia várias acusações, dizia que Dom Pedro, por exemplo, era um inimigo do interesse brasileiro, porque lá na Guerra da Cisplatina ele tinha apresado algumas embarcações francesas, depois ele devolveu para a França, não poderia ter feito isso mostra o seu compromisso, né, lá com as dinastias europeias, e etc, 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 não com o Brasil. Enfim, uma difamação sem fundamento, tá? Mas que serviu para forçar a abdicação dele aqui. Outra coisa também que aconteceu é que, por conta da guerra civil que estava acontecendo em Portugal entre os miguelistas, tá? E os que defendiam, né, Dom Pedro, e Dona Maria da Glória, Dom Pedro teve que receber muitos refugiados portugueses aqui no Brasil, né? E obviamente esses refugiados eles passaram para o seu lado, aumentando a desconfiança de que, olha, tá vendo, Dom Pedro está montando aqui uma estrutura para que os portugueses dominem de fato o país e a gente vai ser marginalizado, tá? Então, quais são as provas de que esse projeto de Dom João VI ele seguiu vivo depois do 7 de setembro, em que Dom Pedro ele encampava esse projeto, que a ideia dele era novamente reunir no momento certo Portugal e Brasil, tá? A gente pega a página 31, 32 do livro do Oliveira Viana, que eu citei, Dom Pedro Dom Miguel, Querela da Sucessão, e a gente vê o quê? Olha o que ele diz: Dom João VI recusava ouvir a Inglaterra no tocante a deixar o título de imperador. A Inglaterra queria, né, que ele deixasse esse título de lado, mas ele recusa, porque ele quer manter de pé o projeto, né, de Reino Unido e Império Único, Império Unificado. Oliveira Viana ressalta que Dom João VI não nutria afeto pelos processos constitucionais e que ele vai ludibriar os liberais entre 1823 e 1826, adiando uma Constituição. O plano dileto do rei era unir Portugal e Brasil. Página 44 dessa mesma obra. Tá? Então, isso aqui que eu estou falando, estou retirando da obra do Oliveira Viana. Tá? Na página 45, o Oliveira Viana diz o seguinte, que o plano de Dom Pedro após a morte do pai era dar algumas liberdades aos lusitanos, na forma de uma carta constitucional, para que ele pudesse se afastar para o Brasil, para fazer a campanha da Cisplatina. E aí essa campanha, né, ela traria a união de lusitanos e brasileiros em torno de um mesmo interesse, né, manter a Cisplatina sob o domínio dos Bragança. E aí ele acreditava que pela fraternidade de armas ele poderia novamente reunir Brasil e Portugal. O que atrapalhou isso? Vou voltar a dizer. Dom Miguel. Né? Dom Miguel, a Guerra Civil, miguelista, né? Lá em Portugal. E aí muitos podem dizer assim que, mas Dom Miguel estava lutando pelo retorno e pelo interesse do absolutismo pré-1789. Mas se você pega a carta constitucional que Dom Pedro I prometeu outorgar lá para os portugueses, é muito semelhante ao que tinha aqui no Brasil, poder moderador na mão do rei. Lá fala de soberania do rei e da nação, ou seja, mantida a soberania do rei, tá? São mantidas as prerrogativas da igreja nessa carta constitucional outorgada por Dom Pedro I lá para os portugueses, tá? Então, qual o problema que tinha em manter o acordo? Dom Miguel é quem atrapalhou tudo, tá? Ainda na página 45, o ministro da Áustria, Marechal, ele diz o seguinte: Dom Pedro queria conservar para si Portugal enquanto pudesse, ou seja, ele queria manter Portugal na sua mão enquanto fosse possível. Então ele fez aquela articulação de botar a filha, né, ali no seu lugar, Dom Miguel casando com ela, para que ele pudesse, no momento certo, retomar o trono, né? Ela era menor de idade e, bom, se a poeira baixasse, né, se a tensão baixasse, ele poderia, né, fazer uma nova articulação e dizer: não, olha, agora a gente não tem mais motivo para separar Brasil e Portugal, vamos nos reunir de novo, deixa eu botar as duas coroas. Enfim. Prova aqui de que os próprios miguelistas
reconheciam o uso oportunístico da maçonaria e dos liberais por parte de Dom Pedro I, e não o seu compromisso ideológico com esses grupos, é o que nós temos aqui na revista de História, número 101, tá bom? Página 20. Aqui nesse artigo, que é muito interessante, traz aqui uma discussão, um debate sobre a morte de Dom Pedro I, que alguns na época diziam ter sido por envenenamento. E aí os miguelistas foram acusados de terem envenenado Dom Pedro I. Aí vejam só o que o artigo traz. Havia quem pensasse que o doutor Tavares, né, o médico de Dom Pedro, poderia estar agindo a mando dos miguelistas. Porém, estes se defendiam alegando que era a maçonaria que teria interesse em envenenar Dom Pedro, vejam, em retaliação aos poucos cargos obtidos no novo governo, após todo o apoio prestado à causa liberal. Tá? Então, Dom Pedro I trouxe os liberais para o seu lado para lutar contra Dom Miguel e não deu nada, quase nada para eles, não deu quase nada para a maçonaria. Tá? Enfim, então são os próprios miguelistas que reconhecem isso. Tá? O uso pragmático de Dom Pedro da maçonaria. Um outro ponto também fundamental aí nessa polêmica é que Dom Miguel não tinha direito ao trono. Tá? O tratado que reconhecia a separação de Brasil de Portugal, de 1825, tá? Não trazia uma palavra de renúncia por parte de Dom Pedro I à coroa de Portugal. A omissão deixava a porta aberta ao imperador do Brasil para retomar a coroa portuguesa e unir novamente os dois reinos. Porto Santo, citado por Oliveira Viana, nessa obra aí que nós estamos trazendo aqui, diz o seguinte, que Dom Pedro não perdia o direito à coroa de Portugal por ter aceitado outra, a coroa do Brasil, que era uma polêmica na época, os miguelistas também levantavam essa bandeira. Já que Dom Manuel, no século XVI, foi reconhecido herdeiro de Castela e Aragão, sem perder a de Portugal. Então já tinha um precedente na história de Portugal, de um rei que tinha sido reconhecido por direito, dono da coroa de um outro país, sem perder de Portugal. Então, Dom Pedro I podia colocar a coroa do Brasil e podia colocar a coroa de Portugal, por que não? E outro ponto, também levantado aqui por Oliveira Viana, o manifesto intento de Dom João VI, que era o de depor a coroa, quando ele morresse, em favor do primogênito, e não de Dom Miguel. Isso está na página 66. Tá? Dom João VI renuncia o Brasil na expectativa de Dom Pedro I reunir de novo o Brasil a Portugal. Está lá na página 66, Oliveira Viana. Tá? O que a gente pode então concluir aqui para finalizar, pessoal? Tá? Em primeiro lugar, Dom Pedro foi oportunista no uso da maçonaria em 1822. O projeto da maçonaria era oposto ao de Dom Pedro. Tá? O projeto da maçonaria era constitucionalismo promulgado. O de Dom Pedro era absolutismo moderado sob a forma de um constitucionalismo outorgado. 3. Dom Pedro fez todos os esforços para manter Brasil e Portugal sob seu comando, sob seu domínio, para quando propício restaurar a unidade perdida. Tá? 4. Dom Miguel é quem atrapalhou tudo ao usurpar o trono, forçando Dom Pedro a ter cada vez mais que se ocupar dos problemas lusitanos, alimentando as calúnias do Partido Brasileiro. E 5. A independência foi feita como meio para um fim, voltar ao status de 1815, quando fosse factível. Então isso apresenta Dom Pedro I e Dom João VI e Dom Pedro I como grandes estrategistas, E, infelizmente, isso tudo foi por água abaixo, por culpa de Dom Miguel. Então era isso que a gente tinha para trazer aqui, pessoal. Um abraço, até a próxima e viva o Brasil, viva a nossa independência. Até mais.